Bom, a gente já está aqui para conversar conosco do outro lado da tela e eu cumprimento com muita alegria, mais uma vez, o jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia à comunidade, aos colaboradores, a quem assiste o Faixa Livre, programa histórico já do rádio e agora das redes. É isso, eu quero agradecer, viu, Maringoni, você aqui sempre contribuindo aqui com as tuas análises para o nosso programa, trazendo qualidade aqui para o nosso papo. Muito obrigado por você aceitar mais uma vez o convite, Maringoni, para a gente falar aqui sobre um apanhado de temas importantes. A gente, obviamente, não vai falar sobre a situação nacional diante desse quadro grave que a gente tem no Oriente Médio. Mas eu queria começar, obviamente, sobre a situação aqui no nosso país, porque o governo Lula ele segue aí enfrentando esse problema aí que ele já vem enfrentando, já vem lidando desde o início do mandato. Essas, obviamente, pressões que acontecem aí por parte do grande capital diante das escolhas que foram feitas pelo Lula na construção dessa grande aliança para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. O problema é que o cenário está cada vez mais grave, viu, o Maringoni, com o Lula aí tendo de tomar iniciativas que fazem, obviamente, a popularidade do presidente ficar em xeque nesse momento no nosso país. A gente vai, inclusive, daqui a pouquinho falar um pouco sobre números a respeito das eleições aí no ano que vem, né? Já muitos institutos fazendo pesquisas de intenções de voto já para as eleições presidenciais, na qual o Lula se coloca como candidato à reeleição, enfim. Mas o fato é que há uma desconfiança enorme por parte do povo brasileiro. Nesse momento, o governo lidando com essa questão envolvendo o IOF, medidas ali que ele tomou para substituir a alta do imposto sobre operações financeiras, que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar o debate a respeito disso, mas eu queria primeiro uma análise mais ampla tua sobre como é que você tem avaliado aqui esses pouco mais de 2 anos e 5 meses de terceiro mandato do petista, Maringoni. Olha, Anderson, eu não sei exatamente se a popularidade do presidente está em xeque. O seu governo vem colhendo sucessivas quedas de aprovação, há uma relativa estabilidade baixa, quer dizer, depois de uma queda acentuada do início do ano para cá, há uma estabilidade baixa na reprovação. O presidente Lula é rejeitado por uma maioria de pesquisados, nas diferentes pesquisas, e elas apontam para um único cenário, esse cenário de queda de popularidade, porque, aparentemente, alguns dos itens responsáveis por essa baixa, em especial a inflação de alimentos, se reduziram. Ou seja, a inflação de alimentos se reduziu, mas o preço dos alimentos continua alto. Ou seja, eles não estão subindo constantemente, embora agora esteja surgindo no horizonte uma nova crise no preço do café, um novo aumento no preço do café. Agora, essa perda de popularidade do governo, pela primeira vez nessa rodada de pesquisas que a gente teve semana passada, parece ter contaminado os indicadores eleitorais do presidente. O que tem acontecido, em especial no Datafolha, que entre as pesquisas é tido como a mais confiável, embora a gente tenha a pesquisa do IDEC e a pesquisa da Atlas, que também são bastante confiáveis. Agora, o que acontece? Acontece que na pesquisa que saiu agora, no final de semana, a pesquisa de intenção de voto não é exatamente pesquisa eleitoral. Ela mede hoje, se a eleição fosse hoje, sem campanha, sem nada, ou seja, é um quadro fictício, é um quadro que o eleitor tem que fazer uma certa abstração de quem ele escolheria caso as eleições fossem hoje. E a situação é a seguinte: o presidente Lula tem uma ligeira vantagem diante dos candidatos da extrema-direita no primeiro turno, mas no segundo turno ele enfrenta empate técnico em algumas opções, em especial com Tarcísio de Freitas. Isso não acontecia em outras pesquisas, o que mostra que a perda de ímpeto do seu governo, quando eu falo perda de ímpeto, eu quero fazer uma figura de linguagem para dizer o seguinte: ele não está derrotado, mas ele perde impulso ascendente. O governo entra na defensiva, isso mostra claramente, é um governo que não consegue apresentar novidades positivas para a população.
embora o governo faça pé de meia, faça uma iniciativa aqui, outra ali, e tenha feito, desde o início do ano, uma ofensiva marqueteira, não é uma ofensiva de comunicação, é uma ofensiva de marketing. Ofensiva de comunicação é quando você tem um tipo de política de comunicação que incentiva o engajamento do seu público, dos seus simpatizantes, da sua base de apoio. O que o Sidônio, que é um grande publicitário, um grande marqueteiro, faz, não é isso, não é uma comunicação política, é uma comunicação meramente de transmitir informações. O governo tinha em mente que essa transmissão de informações do que ele está fazendo bastaria para alavancar novamente uma curva ascendente na popularidade do presidente. Isso não aconteceu. Não aconteceu, não é culpa do Sidônio, como muitos governistas fazem. É que o problema não era a comunicação, o problema é a política. O curioso é que me parece que há um certo clima de barata voa no governo. Isso foi expresso por uma entrevista dada há alguns dias pelo ex-ministro Paulo Pimenta, que me parece mais perdido que aquela história que cego em tiroteio. Não sei se essa frase hoje é politicamente incorreta, mas o ministro, que era o ministro da comunicação durante 2 anos, parece não ter percebido o que está acontecendo. O Pimenta tenta tirar o fardo de responsabilidade da queda de popularidade das suas costas, quando era ministro, quando ele diz que a situação de queda de popularidade continua mostrando que o problema não é comunicação. Qual é o problema, segundo Paulo Pimenta? Segundo Paulo Pimenta, o problema é a polarização. Parece piada. É difícil achar que alguém do mundo político fale uma coisa dessas. Mas o candidato a presidente do PT, o Edinho Silva, e agora Paulo Pimenta, culpam uma hipotética apolarização. O que é polarização? Polarização é um enfrentamento político entre 2 polos, entre 2 agentes, entre 2 candidatos ou 2 forças políticas distintas. É preciso dizer o seguinte: não existe polarização no Brasil, não existe uma diferença de projetos econômicos tão radicais entre o bolsonarismo, entre a extrema-direita e o Lula. A extrema-direita é muito pior, ela é autoritária, ela avança sobre direitos democráticos, mas ambas se pautam pelo ajuste fiscal, pela austeridade fiscal, pelo corte de gastos. Eles têm isso em comum. E tenta-se inventar uma história de que seriam forças totalmente antagônicas na economia. Elas são na política, mas vamos combinar. Você tem uma série de bolsonaristas dentro do governo Lula, a começar pelo ministro da Defesa, José Múcio. Você tem neoliberais tão radicais quanto Roberto Campos Neto no governo Lula, como é o caso do Galípolo, um homem de estrita confiança do governo Lula, estrita confiança, um homem que faz no Banco Central as diretrizes da equipe econômica e que bota a taxa de juros. A gente vai ter Copom agora, eu não vou falar sobre isso, acho que você vai entrevistar o Adhemar Mineiro logo em seguida, ele pode falar disso, ele é economista, muito melhor do que eu, mas possivelmente não vai haver uma queda da taxa de juros, não vai ter queda, possivelmente eles vão subir mais um pouco a taxa de juros. Agora, então não existe a polarização. Nós continuamos com um problema político. Qual é o problema político? O governo se autocolocou na defensiva ao implantar um novo teto de gastos. A história, vários além de mim têm repetido aqui, que amarra as mãos do governo para fazer qualquer tipo de política expansiva. Ninguém sério acha que o governo Lula vai transformar a face do país expandindo investimentos, com ampliação de direitos, com ampliação de investimentos em áreas críticas, como seja educação e saúde, seja infraestrutura. O governo Lula não tem nenhum projeto desse. O governo Lula é administrar uma escassez autoimposta. Autoimposta, quer dizer, houve pressão no mercado financeiro e nessa situação há uma escassez autoimposta. A discussão do IOF está nessa lógica. Eu posso falar sobre ela se você quiser. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho a respeito disso. Você citou o Copom, Maringoni. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne entre terça e quarta-feira para tratar aí a respeito dos juros no nosso país. A expectativa aí, inclusive, é de que pode haver uma nova alta da Selic nessa próxima reunião. Pois é, você falou também da questão envolvendo
Você citou o pé de meia que virou um novo problema, na verdade, para o país, porque o governo colocou o pé de meia no piso da educação aqui, ou seja, menos recursos para a educação ao longo dos próximos anos, diante dessa medida do governo, que a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho com o Adhemar Mineiro. Mas eu queria levantar um pouco esses números que você citou, a pesquisa Datafolha que saiu no final de semana. Eu queria falar um pouco sobre esses números, viu, Adhemar, porque o Maringoni, porque o governo perde... Estou te confundindo com o Adhemar, veja só. Porque o governo, o Lula, ele vem mostrando um resultado preocupante no que diz respeito ao segundo turno das eleições presidenciais no ano que vem. Obviamente que isso aí é um retrato do momento, não dá para considerar isso como algo definitivo, muito pelo contrário, mas é algo que preocupa nesse momento. Como você citou ainda há pouco, o Lula, num cenário de segundo turno, disputando com o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, o Lula teria 43% no segundo turno e o Tarcísio 42%. Empate técnico. Já caso a disputa fosse entre o Lula e a Michele Bolsonaro, o petista ganharia por 46-42, o que também aponta um quadro de empate técnico. Agora, o Lula vence com alguma vantagem, fora da margem de erro, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-capitão Flávio, senador, teria 38% e o Lula 47% num eventual segundo turno. Já o Eduardo Bolsonaro, que agora, inclusive, está lá nos Estados Unidos, enfim, está armando contra o país, contra as instituições, ele teria 38% e o Lula 46% em um eventual segundo turno das eleições do ano que vem. Agora, me chamou a atenção esse dado referente ao Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro foi considerado aí nessa pesquisa, ainda que ele esteja inelegível e muito provavelmente vai ser condenado à prisão aí ao longo dos próximos meses. Mas, pelo Datafolha, o Bolsonaro, caso fosse candidato no ano que vem, teria 45% das intenções de voto e o Lula 44%, ou seja, numericamente à frente, mas ali num empate técnico. Eu queria aprofundar um pouco mais a análise a respeito desses números. Como a gente citou aqui, isso é só um retrato, não indica propriamente o que vai acontecer no ano que vem. Muita coisa ainda deve se dar até as eleições, mas levanta alguma preocupação, né, Maringoni? Olha, bom, primeira coisa, deixa eu dizer, pode ser que a gente tenha interferência da senhorita Luna aqui, que é a minha gata que passou aqui na frente já. Se ela aparecer, ela está prestando atenção, ela está interessada no quadro eleitoral, mas a gente precisa ver uma coisa. Um dado é a dança dos números, né, em que o Lula enfrenta esse empate técnico, especialmente do Tarcísio e do Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, mas ele é colocado nesse quadro como representante da força da extrema-direita. A extrema-direita brasileira está buscando um substituto ao bolsonarismo. Nas eleições municipais de 2024, o Pablo Marçal tentou entrar nesse campo, mas ele também ele está inelegível, ele não pode concorrer em 2026. Então, as figuras de proa da extrema-direita hoje caem para um segundo escalão que começa a ser contado a partir do Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo e que é uma espécie de Milei brasileiro. Um governo Tarcísio, possivelmente, vai levar o Brasil esse desastre econômico da Argentina, desastre econômico sob o ponto de vista da esquerda. Ele continua com uma popularidade alta na Argentina. Mas esse quadro todo mostra para a gente, essa, como eu disse, contaminação pessoal do presidente Lula pela queda de popularidade do seu governo. Mas, de outro lado, olha só, mostra uma carência de candidatos, uma carência de renovação no quadro eleitoral ou no quadro de lideranças brasileiras. Porque, do lado da extrema-direita, a gente tem um certo embolamento dos postulantes que começam com o Tarcísio de Freitas, não foi mencionado, mas existe aí outros candidatos que são esse segundo time dos governadores, que é o Ronaldo Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior, eu não sei, o Cláudio Castro não está nesse quadro, mas que chegam num pelotão anterior. E aí você tem esses radicais livres da extrema-direita, que são Michele Bolsonaro e os dois filhos, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, não sei se entra no jogo, ele que está com o mandato em risco,
pode estar nos Estados Unidos, não se sabe ainda que rumo irá tomar. Mas mostra que a extrema-direita não conseguiu gerar, fora o Tarcísio, uma liderança de fato. Mesmo a liderança do Tarcísio tem oposição do Bolsonaro. O Bolsonaro não está saindo fora do jogo, embora ele esteja fora do jogo de fato, mas ele está deixando o nome dele correr, ele aparece na publicidade oficial do PL na televisão, ele se coloca como um agente, apesar do espetáculo quase de comédia semana passada da sua arguição no Supremo, mas ele quer segurar a sua liderança por quanto tempo for possível, mais ou menos da maneira como Lula fez em 2018. Ele, até as vésperas da prisão, ele manteve a candidatura sabendo que iria ser inviabilizado. Por que essas lideranças fazem isso? Porque justamente elas não querem passar o bastão para um substituto. Lembremos, o Lula passou poucas semanas antes para o Fernando Haddad. A campanha de primeiro turno do Fernando Haddad foi pífia em termos políticos. Era uma campanha para popularizar o nome do Haddad. Ele não, em momento algum ele fez oposição ao Bolsonaro. No segundo turno que ele começa a ensaiar uma oposição e o Haddad como candidato é muito ruim, porque ele é muito despolitizante, ele tenta entrar em grandes consensos, ele tenta mostrar que todos concordam no essencial, nós estamos aqui numa disputa de cidadania, mas, enfim, foi uma campanha muito ruim em termos políticos. O Bolsonaro tenta segurar para si, para poder indicar o sucessor, tendo um poder sobre ele, um hipotético poder sobre o candidato que vier a ser escolhido. Mas a extrema-direita está com um problema de disputa de lideranças, nenhuma tendo o peso do Bolsonaro. Do outro lado, no setor progressista, o problema se repete. Não existe um substituto ao Lula. O único que a pesquisa Datafolha coloca é o Haddad. Sim. Lembremos, o Lula tirou o Dino do governo, da seara política, promoveu para cima, colocou numa gaiola de ouro e colocou no Supremo. Ele está fora do jogo político por enquanto. Ele pode renunciar ao Supremo, duvido que faça com 1 ano e meio, 2 anos de que ele está lá, mas o Dino era alguém com traquejo político suficiente para fazer uma boa campanha. Está fora. Dizem até que foi um cálculo eleitoral do Lula, essa indicação dele para o Supremo, né? Exatamente. Exatamente. O Lula tira de lá, ele está voltado para a sucessão no Maranhão também, o Dino, não como candidato, evidentemente, mas tentando emplacar um nome de sua simpatia, mas o fato é que o Dino está fora. Não existe, no setor progressista, nenhum outro nome. Todos os ministros do PT são muito fracos e todos têm problemas sérios para disputar uma eleição. Você pega o Rui Costa, o Camilo Santana e o Wellington Dias, a primeira coisa que vai aparecer na campanha é o seguinte: por que você fez questão de indicar sua mulher para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, que tem salários em média de R$50 mil ao mês ou até mais, acima do teto? Não são candidatos de esquerda capazes de fazer. O Rui Costa, ao contrário, tem nada a ver com esquerda. Então, não existe um substituto ao Lula dentro do PT. Eu digo substituto, é alguém que tem um percentual de votos capaz de ser competitivo numa eleição. Você ou eu podemos postular a candidatura, agora a chance nossa é próxima de zero. Eu digo alguém que tenha punch, que tenha uma velocidade de largada, um indicador de largada bastante alto. Isso não existe. O que está a indicar essa situação? Que nós chegamos ao que acontece em outros países. O modelo neoliberal de consenso do ajuste fiscal acaba gerando um empobrecimento da vida política. Você não tem ninguém que esteja focalizando um projeto alternativo. Você não tem ninguém que esteja dizendo: nós vamos fazer um governo de desenvolvimento, de investimento, de emprego, de refortalecer as empresas estatais, de reestatizar, de colocar em questão a reforma trabalhista, de colocar em questão as reformas, a reforma da Previdência, ou seja, outro modelo. O Lula fez isso durante a campanha, mas acabou a campanha, ele jogou para o alto a discussão da reestatização da Eletrobras, a reestatização da rede de abastecimento da Petrobras, as refinarias,
jogou para cima a promessas de, além de discussão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, de fazer um governo da educação. Quer dizer, isso aqui lá era demagogia pura. Você considera que o Lula praticou... Marinho, rapidamente, peço até desculpas, porque você tocou numa questão muito importante. Você considera que, diante dessas promessas ou dessas falas que o Lula fez durante a campanha, ele hoje comete estelionato eleitoral? Olha, é um termo forte, porque estelionato eleitoral, a gente tem dois candidatos recentes assim, nos últimos 30 anos, que fizeram. Um foi o Fernando Henrique, em 1998, que segurou artificialmente a paridade, o câmbio do real com o dólar, estava em torno ali na véspera da eleição de 1998, o dólar estava cotado a entre 1,20 e 1,30, não me lembro exatamente, mas assim, era um valor que flutuava entre R$1,20 e R$1,30. Quando acabam as eleições, passadas as eleições, no começo de 1999, no começo do mandato, o dólar pula para 3,20 e se estabiliza em 2,20. O que levou um caos à economia brasileira, levou a economia ao caos, porque empresas da Globo, outras grandes empresas estavam endividadas em dólar, porque a taxa de juros em dólar era muito mais baixa que a Selic, e isso levou a uma situação em que o BNDES teve que socorrer empresas, a inflação deu uma disparada ali no início, houve um aumento da taxa de juros, etc. e tal, mostrando um solavanco. Aquilo era um estelionato, ele tinha enganado a população. O outro estelionato clássico é o estelionato da Dilma. A Dilma promete na sua campanha, primeiro, lutar contra a independência do Banco Central. Ela diz, eu mando no Banco Central, quem vai determinar a taxa de juros sou eu. Passa os 3 dias das eleições, a taxa de juros sobe, não lembro exatamente o índice, mas ela sobe assim, ela deu passa-moleque no eleitor 3 dias depois da eleição. Os petistas falam, mas não é ela que determinava. Não, eu estou me fiando no que ela prometeu na campanha. E segundo, que ela promove um ajuste fiscal violentíssimo com Joaquim Levy, um tarifaço logo no início de 2014, que derruba a popularidade dela. Essa derrubada da popularidade dela acarreta uma depressão, coisa que já não tinha desde 1930 no Brasil. O PIB cai 8% em 2 anos, foi mais do que o PIB caiu durante a crise da dívida nos anos 80, foi um desastre total e abre espaço para o impeachment, isso fortalece a extrema-direita. Isso foram estelionatos eleitorais. O Lula não está cumprindo as promessas, isso é verdade. Porque eu não posso falar em estelionato eleitoral, né, pelo que eu acho. Eu tenho que ver a percepção da população. A percepção das pesquisas ainda não indicam estelionato eleitoral. Embora algumas pessoas digam um estelionato, porque houve uma dissonância entre o que ele prometeu e o que ele está fazendo, isso é verdade. Mas a percepção da população ainda não é essa, ou não é essa, não sei se vai ser um dia. Eu, então, não posso me fiar só pelo que eu acho. Eu acho que ele desrespeitou o que ele prometeu. Agora, não está configurado na cabeça das pessoas um estelionato. Entendo. Maringoni, eu queria falar um pouco agora sobre essa questão do IOF. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no conflito lá entre Irã e Israel, um tema importantíssimo para a gente tratar. Mas antes, essa crise aí, mais uma, envolvendo as medidas aí que o governo tem tomado, que a equipe econômica tomou para substituir a alta do imposto sobre operações financeiras. O presidente da Câmara, inclusive, Hugo Mota, esteve reunido aí com o Lula no último sábado por mais de 2 horas, lá no Palácio da Alvorada, justamente para tratar desse tema. Participaram desse encontro na residência oficial os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Igualdade Racial, a Aniele Franco, das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, além do deputado Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, que continua aí com muita força lá no Congresso Nacional. Essa reunião, como eu citei, se deu para tentar minimizar a crise que se estabeleceu diante do pacote fiscal anunciado pela equipe econômica para cumprir as metas do arcabouço fiscal. Hoje, os deputados, inclusive, devem votar a urgência para a derrubada do decreto que estabeleceu algumas dessas iniciativas. Só para lembrar aqui aos nossos espectadores, Maringoni, na quarta-feira o governo publicou um decreto presidencial e também uma medida provisória que, entre outras iniciativas, aumenta a tributação sobre as bets, aumenta a tributação sobre fintechs, que são as empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros, como os bancos digitais, aumenta também a tributação sobre títulos públicos incentivados, como LCIs e LCAs,
aumenta também a tributação dos juros sobre o capital próprio, uma fórmula usada pelas empresas para distribuir lucros ali, similar aos dividendos, e também produziu ali mudanças na cobrança do imposto de renda sobre investimentos. Algumas dessas iniciativas tomadas pelo governo na última semana. Há quem diga, Maringoni, que toda essa disputa se dá como uma espécie de jogo de cena por parte do Fernando Haddad, que quer jogar o desgaste do corte de gastos para a Câmara dos Deputados, já que há enormes resistências aí em relação a esse aumento do IOF. Como é que você avalia essa situação? O Haddad quer mesmo deixar o ônus para a Câmara dos Deputados e outra. Fala-se muito em retirar os pisos de saúde e educação da Constituição. Mas isso é ruim, inclusive, para os próprios deputados, para a turma mais fisiológica do Congresso, que depende do repasse desses recursos para os seus currais eleitorais a fim de reproduzir os seus mandatos. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso. Olha, o governo cometeu uma atrapalhada, que foi essa tributação do IOF, quer dizer, ele vai para... É correto achar o IOF, não é correto. Mas a maneira como o governo fez e por que o governo fez, ele fez na lógica do ajuste fiscal. Qual é o problema? O governo se autoimpôs um novo teto de gastos. Aliás, essa é outra promessa não cumprida do governo Lula. O governo Lula, na campanha, disse que o teto de gastos era uma das maiores, eu não lembro exatamente, mas uma das bobagens, enganações, aquela coisa vem do Lula em campanha, inúteis que o governo Temer tinha feito, que ele ia revogar o teto de gastos logo no início do mandato. Ele revoga e coloca um outro teto de gastos, um teto de gastos cheio de 9 horas, um teto de gastos todo barroco, todo cheio de articulações aqui e ali, mas é uma medida extremamente restritiva para o investimento público. É uma medida que espreme todo o investimento público e coloca em xeque os pisos de saúde e educação. O teto de gastos não funciona, porque é uma medida que a cada 6 meses precisa de ajustes. Em dezembro, o governo fez um pacote espremendo alguns gastos públicos e agora está fazendo outro. E a Simone Tebet promete outro para o ano que vem. O novo teto de gasto, o arcabouço fiscal, provou ser totalmente inviável. É não é barbeiragem, porque barbeiragem você faz quando você tenta acertar uma direção, mas é uma coisa assim, extremamente mal feita do ponto de vista do mecanismo com o qual ele funciona. Ele constantemente precisa de mudança. Se você tem um mecanismo de ajuste de contas públicas que ele não é uma regra que não é permanente, ela precisa ser mudada a todo momento no meio do jogo, ela não serve, ela é inviável, ela é uma opção política desastrosa. Pois bem, mas na lógica do teto de gastos do Haddad, ele tem que apresentar cortes. O cortes, o aumento de receita. O raciocínio inicial do novo teto de gastos, ajuste fiscal, era o seguinte: pela primeira vez no Brasil ia ser feito um ajuste pelo lado da receita e não pelo lado do corte de gastos. Ou seja, o governo não ia cortar nada, ia aumentar as receitas e, com base nas receitas, ia fazer o propalado déficit zero a caminho do superávit primário, a caminho de acumular divisas, de arrecadar dinheiro para pagar juros da dívida, para destinar aos rentistas. Nesse quadro é que se dá a situação do IOF, da taxação do IOF. O governo vai para cima do imposto sobre grandes transações financeiras. Bacana, parecia que era uma coisa importante, nós vamos para cima dos ricos e tal. Acontece que faltou combinar com os ricos. Quando o Lula fala, sempre ele fala, nas elites brasileiras que não querem isso, não querem aquilo, as elites não querem, ele trombou com as elites que são amigas dele, que são Alcolumbre, que são Hugo Mota, que é o Centrão, que é a área do Congresso com quem o governo negocia. As elites, Hugo Mota, as elites Alcolumbre, disseram que não querem a taxação, porque isso prejudica uma maioria de direita milionária que está no Congresso. Então, o que o Congresso propõe? Qual é o caminho viável, uma segunda possibilidade? Vamos cortar gastos. Aí o governo faz um lance inteligente. O governo apresenta outras propostas de taxação, como você enumerou aí, as fintechs, vamos para cima da contribuição social sobre o lucro líquido, vamos para cima de outras, das bets, nós vamos para cima de quem tem dinheiro e tem lenha para queimar.
E o Haddad fez uma hábil propaganda que o PT está reproduzindo de que pela primeira vez o governo está indo para cima dos ricos. E o governo faz um decreto sobre isso, sabendo que vai ser derrotado no Congresso. Mas esse sabendo coloca o Congresso, o Centrão em especial, contra a parede. Se não tirar dinheiro dali, eles vão ter que fazer corte de gastos em áreas essenciais. Vão ter que desvincular o salário mínimo da Previdência, vão ter que ir para cima do BPC de vez, vão ter que ir para cima de direitos sociais, do Bolsa Família e tal, o que é algo tremendamente antipático para os deputados. Ele realmente colocou contra a parede. E isso que está fazendo o Hugo Mota pular. O Hugo Mota está pulando, não por ele, Hugo Mota, mas porque está sendo pressionado pelo Centrão. As manchetes de agora de manhã é a de que hoje ainda deve ser votado em regime de urgência a colocação da votação em plenário do decreto do presidente Lula. Quer dizer, ele vai ser rejeitado. Em sendo rejeitado, o governo passa a bola para o Congresso, e o Congresso vai ter que se haver com um corte de gastos. Mas é preciso dizer disso tudo que ninguém está fazendo justiça social ali. O que está sendo feito é o seguinte: na lógica contracionista do arcabouço, está se decidindo de onde tirar dinheiro. Se de alguns impostos, especialmente na área financeira, ou corte de gastos. O governo não tem problema nenhum em fazer corte de gastos. O governo fez uma outra medida que passa desapercebida para as maiorias, que é a inclusão do Pé de Meia, do programa Pé de Meia, que é um programa assistencial destinado a estudantes, mas ele é focado, ou seja, ele não é universal como as políticas de educação, ele não é universal como o orçamento. Universal é o seguinte: são investimentos para toda a população, investimento no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior, no Fundeb. Não é isso. É uma política assistencial focada, localizada. O governo joga para dentro do orçamento da educação, que está em torno de 100 bilhões de reais, ele joga 13 bilhões dentro desse orçamento, o que é 10% do orçamento, pouco mais do orçamento da educação. É o dobro do orçamento para as universidades federais, que está em torno de 6 bilhões de reais. É o dobro. Então, ele joga e vai espremer dentro do orçamento da educação outros gastos. Uhum. Então, o que o governo está fazendo é, na prática, vai cortar da educação para acomodar o Pé de Meia, que não pode entrar em outra rubrica da educação, porque o arcabouço fiscal comprime tudo. Então, você tem que fazer caber num espaço apertado todo e qualquer gasto. Isso passa desapercebido, ou seja, isso tem nada a ver com justiça social. Mas a imagem que o Haddad está passando para a sua área, sua base de influência do governo, é o de que eles querem brigar com o Congresso para ver quem taxa os ricos. Ele jogou essa bola para o Congresso. Como é que o Congresso vai se haver? Não com a derrota, eles vão derrubar esse decreto do Lula, se eles têm voto. O problema é como é que o que o Congresso vai fazer para cumprir o arcabouço. Uhum. Esse é o mano. Ainda mais considerando o discurso do governo, né, Maringoni? Não, no quadro, exatamente, que o governo, o próprio governo, a mesma mão que faz isso, deve aumentar os juros essa semana, ou seja, deve aumentar o gasto público de outro lado. Aí os governistas falam: não, mas o Banco Central é independente. Sim, independente com a maioria da diretoria do Banco Central, ou seja, do Comitê de Política Monetária, nomeada com gente de estrita confiança do Haddad e do Lula. Não está lá gente que foi nomeada pelos bancos, foi nomeado por eles. O Galípolo era o segundo homem do Ministério da Fazenda. Então, não é o Banco Central independente, é o governo. A gente vê, o Galípolo viajou com Lula para a China. O Galípolo, quando foi determinar essa questão do IOF, um pouco antes, o Galípolo fez uma reunião no Palácio do Planalto. O IOF não foi discutido com o Galípolo, mas outras medidas econômicas têm sido discutidas porque ele integra a equipe econômica do governo hoje. Ele é um homem que se articula com o Fernando Haddad. Foi indicado pelo Fernando Haddad. Foi indicado para o lugar para tirar o Roberto Campos Neto, que, segundo o Lula, era um traidor, era um sabotador. Era mesmo. Mas foi indicado porque tinha um bolsonarista. O Galípolo é pior que o bolsonarista. Aí você pode falar: então o lulista é pior que o bolsonarista? Bom, aí isso o Lula tem que responder. Eu tenho dito aqui, inclusive, Maringoni, justamente isso que você registrou aqui. O Banco Central hoje tem 7 dos 9 diretores indicados pelo presidente Lula. Então, não dá para dizer que o Copom é bolsonarista. Enfim, o Galípolo
é uma figura indicada pelo presidente. Aliás, você citou aí a figura do Gabriel Galípolo, a deputada Jandira Fegali já escreveu esse final de semana que o Galípolo é uma decepção profunda. Enfim, a gente vai falar. Sim. Eu escrevi nas minhas redes sociais que eu estou surpreso com esse espanto, porque a deputada Jandira Fegali, ao que me consta, ela é deputada pelo Rio de Janeiro, conhece o que se passa no Estado. No Rio de Janeiro, para quem não é do Estado, foi privatizada a SEDAI, a Companhia de Esgotos, como é que é? Companhia Estadual de Águas e Esgoto. O saneamento básico do Estado, escandalosamente, foi privatizado. Quem foi o economista que fez a modelagem da empresa para ser privatizada? Gabriel Galípolo. A deputada possivelmente não tenha lido jornais, não saiba o que se passa no Rio de Janeiro, não sabia disso. O Gabriel Galípolo era presidente do Banco Fator. É um banco, esses tamboretes que chamam-se banco de investimento pequeno, mas era um banqueiro. É banqueiro, privatista, e agora está espantado com o quê? Eu fico espantado. A deputada Jandira Fegali, uma das melhores parlamentares brasileiras há muitos anos. Tem uma conduta valente. Mas nessa, eu estou espantado. Agora estou achando que ela não sabe o que se passa no estado do Rio de Janeiro. Pois é. Sabe o que se passa no país, quem é Gabriel Galípolo. Não tem nada que está decepcionado. É isso. O Maringoni, a gente falou ainda há pouco a respeito do discurso do governo. Lula, aliás, na semana passada andou dizendo que o governo gasta demais com os ricos, defendeu o fim das isenções fiscais, enfim, parece que é tudo discurso, porque a fala do Lula vai no sentido contrário do que faz a sua equipe econômica, enfim. O Maringoni, eu estou de olho aqui no relógio, já queria entrar logo nessa questão envolvendo o conflito. Só falar o seguinte, as isenções fiscais, o Lula está indo contra a política do PT. Em 2011, 2012, quem deu um impulso assim, enorme nas isenções fiscais foi a presidenta Dilma. Então, o Lula tem que criticar o seu partido por ter feito isso. Isso não é uma coisa que apareceu do Temer, do Bolsonaro. Essa é a política do Partido dos Trabalhadores. Que, na época, já estava claro isso. Mas não, ele não toca. Ele mata a cobra, mas não mostra o pau. Né? Quer dizer, não mostra o que aconteceu. É isso. Maringoni, falar agora sobre esse conflito aí entre Israel e Irã. O Irã, aliás, tem revidado fortemente aqueles ataques que o Estado sionista fez e que foram iniciados na última quinta-feira, noite da quinta-feira aqui no país, madrugada de sexta lá no Oriente Médio. Os ataques do Irã esses últimos dias têm provocado uma destruição importante lá em Tel Aviv, também em Jerusalém, atingindo instalações militares do Estado sionista. O Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, pediu apoio aos Estados Unidos a partir do que tem acontecido por lá. Mas o Irã, inclusive, as lideranças iranianas pediram para que as potências internacionais não fizessem intervenção aí nessa disputa, nesse conflito. Uma reunião, inclusive, que estava marcada para o dia de ontem para tratar daquele novo acordo nuclear entre o Irã e os Estados Unidos, acabou não acontecendo como a gente imaginava. A gente conversou, inclusive, aqui com o professor Francisco Carlos Teixeira na última sexta, ele lembrou essa reunião e que, ao que tudo indica, não aconteceria, como de fato não se deu. Eu não vou nem entrar muito nos detalhes, eu já queria logo a tua análise, Maringoni, sobre o que tem acontecido, como é que você observa esse conflito, especialmente a reação forte que o Irã tem tido em relação aos ataques do Estado sionista, o envolvimento possível aí dos Estados Unidos nesse ataque de Israel e, especialmente, esse pedido do Benjamin Netanyahu para que o Donald Trump auxilie o seu exército. Bom, Anderson, a gente precisa ver o que o Irã quer e quem é o Irã. O Irã é um país industrializado, um país com uma indústria automotiva, indústria de tratores bastante importante, indústria metalmecânica importante, uma indústria de armamentos, em especial de drones. Ele chegou a fornecer drones para a Rússia, ou seja, tem uma indústria de ponta em determinados setores aí da indústria bélica. É um país de 90 milhões de habitantes, ele é 11 vezes maior que Israel. Israel tem 8 milhões de habitantes. Mas vamos lembrar, Israel não é um país de verdade. Israel é um enclave americano, um enclave imperial, colonial, no Oriente Médio. É uma espécie, como se diz por aí, um porta-aviões americano em terra. Americano / sionista, da comunidade sionista internacional, essa comunidade de extrema-direita que não tem a ver com o povo judeu, eles são compostos, em sua maioria, por judeus, mas não se pode confundir sionismo com judaísmo. São duas coisas distintas. Essa comunidade sionista tem interesse em manter Israel ali. O que é o Irã
no ponto de vista geopolítico. O Irã é um país decisivo para a China, é talvez o maior país no sul do mundo que integra a rota da nova Rota da Seda, é um país em que a China, por isso, tratou de promover há alguns meses um entendimento entre os Emirados Árabes e o Irã, que viviam as turras, não tinham chegado às vias de fato, mas viviam com rompimento de relações. A China fez uma intervenção diplomática, chamou dirigentes dos dois países para Pequim, foi feito esse entendimento. A China tem total interesse em estabilizar o Oriente Médio. A Rússia também tem interesses no Oriente Médio, embora esteja envolvida na guerra na Ucrânia, que voltou a ter uma intensidade ampliada. Esse país foi atacado por Israel não à toa. Foi atacado por Israel para provocar uma guerra, num genocídio contra Gaza, que Israel militarmente vence de lavada, isso é inegável, mas que colhe um desgaste mundial imenso. Ontem a gente teve, só um parênteses, em São Paulo, eu estive lá, uma gigantesca manifestação, inédita há vários anos, manifestação de apoio à Palestina contra o ataque iraniano, o ataque israelense ao Irã. Isso foi potencializado muito pela ação do Tiago Ávila, da Flotilha da Liberdade. Esse tema entrou na ordem do dia no Brasil e foi espantosa essa manifestação, uma das maiores do mundo. Então, essa repercussão toda, a liderança israelense está pouco ligando. Desgaste com eles, dane-se. Desde 48 eles têm isso. Mas agora chega a um grau de isolamento na opinião pública, não na política. O principal parceiro do presidente Lula no cenário internacional, com quem ele quer fazer uma aliança contra o extremismo, que é o Emmanuel Macron, que é o líder da União Europeia, já vocalizou apoio total a Israel, assim como o Keir Starmer da Inglaterra e o Friedrich Merz da Alemanha. Eles estão apoiando Israel nessa cruzada contra o Irã. Cruzada mesmo, pegando as cruzadas da Idade Média. O presidente Trump, por sua vez, hesita em entrar numa guerra desse tipo. O que Israel quer? Ataca o Irã, atinge interesses chineses, chama os Estados Unidos para entrarem nessa disputa e transforma um enfrentamento, uma guerra regional, numa guerra de repercussões globais, com as grandes potências intervindo, e grandes potências em especial os Estados Unidos. A China, pouco provável que ela vai intervir diretamente. O que aconteceu nesse final de semana? Primeiro, aconteceu um longo telefonema no sábado entre Putin e o presidente americano Donald Trump. As notícias que tem é que ambos concordam em que não se deve alimentar esse conflito. Ou seja, aos Estados Unidos não interessa alimentar o conflito, o revide de Israel. No entanto, a comunidade sionista nos Estados Unidos, que é base de apoio do Trump, é base de apoio democrata, mas também é base de apoio republicana, faz uma pressão enorme para que o governo Trump entre no conflito. O presidente da Rússia concordou, pelas informações que se tem, de sites ligados à política internacional, que a Rússia não interessa uma escalada no Oriente Médio. O que Israel não esperava? O revide iraniano. Eles achavam que iria acontecer o que houve em outubro do ano passado, que eles bombardearam Teherã e a resposta não foi nem de longe à altura do que a gente está vendo agora. No entanto, o Irã, embora tenha tido falhas gritantes na sua segurança interna, por exemplo, a cúpula das Forças Armadas foi assassinada em casa. A cúpula do seu programa nuclear foi assassinada em casa, com mísseis, mísseis de alvo cirúrgico. Eles foram no prédio onde moravam essas personalidades. Mas isso mostra uma falha porque há espionagem israelense comendo solta dentro do Irã. Existe um problema. Isso ficou claro para a direção iraniana. Mas o que Israel não esperava era um revide tão imediato e tão capaz de furar o domo de ferro, ou seja, o escudo antiaéreo de defesa de Israel. Os estragos em Israel
a gente tem visto os prédios, tem sido de alguma monta, ou seja, tem destruído prédios e tal. A gente teve aí um pouco mais de uma dezena de mortos, não se compara com o que eles fizeram em Teherã, nem se compara. No entanto, a Rede Globo ontem colocou ao vivo cenas, fez uma dramatização fantástica, uma cobertura, como se Israel estivesse sendo atacado unilateralmente, mas esse é o papel da mídia brasileira. Na mídia internacional, a situação está um pouco mais equilibrada. Você pega grandes jornais, New York Times, jornais franceses, em especial o Guardian, eles dão um noticiário mais equilibrado. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Irã revidou, transformou Tel Aviv e Israel num lugar inseguro, evidenciou ao mundo que Israel não está mais seguro. A situação é de pânico, pelo que se lê na imprensa internacional, entre a população de Tel Aviv, especialmente de Haifa, as grandes cidades. Pânico. A gente tem aí 40, entre prefeito, vice-governador, 40 personalidades do mundo político da extrema-direita brasileira em Israel em pânico. São valentões na hora em que está tudo tranquilo. Na hora do aperto, eles estão se borrando nas calças. Eu ia inclusive citar isso, viu, Maringoni? Porque eu fiz um cálculo aí, peguei as informações que estão circulando, parece que há 8 representantes de governadores, prefeitos e vice-prefeitos, incluindo lá o prefeito de Belo Horizonte, lá em Israel, Sim. Álvaro Gavião, está por lá. Diversos secretários de Estado, Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul. No total dá 40, mas de cúpula assim são 8, esse número aí que você falou. Agora, o que mais acontece é que Israel quer atrair os Estados Unidos. Ontem, 2 sites de política internacional, de estratégia militar, deram conta que decolaram dos Estados Unidos e estavam, nessa madrugada, cruzando o Atlântico, devem ter pousado, talvez, em Tel Aviv, 20 aviões de reabastecimento aéreo americanos. São os modelos, o KC-46, que é um modelo da Boeing, que está em operação desde 2011, são aviões de apoio à Força Aérea. Apoio o seguinte: você tem aviões de caça no ar e são aviões capazes de reabastecê-los no ar. E tem alguns KC-135, que é um modelo mais antigo, modelo da Boeing também, de 1957, são aviões muito grandes, que carregam combustível. 20 aviões de apoio. Israel não precisa de apoio na sua aviação de caça. Israel está muito bem suprida em aviações de caça. Olha só, Israel tem 84 F-15 e 175 F-16. F-16 é um avião que está... virou meio que um modelo, o Jeep o Jeep, eu digo o seguinte, que é um multiuso, um avião relativamente pequeno, de larga maneabilidade, um avião de caça de grande poder de destruição. Eles têm 175 e tem 39 F-35, que são caças de caça-bombardeio, de reconhecimento de última geração. Então, eles têm aí 84, 175, eles já têm aí 159, mais quase 40. Eles têm 200 aviões de caça-bombardeio em operação. Se eu comparo com a Força Aérea Brasileira, a Força Aérea Brasileira tem 10 caças Gripen, que estão começando a voar, 10. E tem 32 dos antigos F-53 americanos, que são aviões dos anos 50, que foram comprados aqui nos anos 70 e 80, que estão voando ainda. Eles têm 32 em condição de voo. Mas, assim, pensa no Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, que tem 42 aviões, nem todos estão em condição de voo, os Gripen não estão voando ainda. Israel tem 200, em caças de última geração. Então, Israel é um bunker. Israel não é um país, um estado, é um bunker alimentado pelos Estados Unidos, abastecido pelos Estados Unidos, para enfrentar qualquer tipo de... para ser um vetor dos interesses do grande capital, das finanças americanas no Oriente Médio. Essa intervenção americana, que tudo indica que o Trump não quer, o Trump tendo que lidar com a questão das tarifas, com a China, com toda essa oposição interna que se viu no sábado, nas grandes manifestações em dezenas de estados americanos, com insatisfações, com queda de popularidade, com briga... E ele vai comprar uma briga externa numa guerra que, para o povo americano, não diz respeito aos Estados Unidos,
O Biden até podia dizer que a guerra na Ucrânia tinha algum interesse americano. O final do governo dele foi patético, porque o Biden perdeu as eleições por causa da situação interna, inflação e outras coisas. Mas a guerra na Ucrânia se tornou impopular, se tornou uma guerra de desgaste, uma guerra que, enquanto aumenta a pobreza nos Estados Unidos, eles estão despejando bilhões de dólares num conflito do outro lado do mundo. O Trump não tem ideia, talvez não tenha interesse nessa guerra. Agora, está sendo empurrado a ela pelo setor sionista que o sustenta. Como é que isso vai se desenvolver, a gente vai ver nos próximos dias. O fato é que acabou-se a ideia de que Israel seja um país invencível. Inclusive, parece que já há 22 mortos lá em Israel a partir desses ataques do Irã nos últimos dias, pelo menos as informações que chegam da grande imprensa. A gente não sabe se de fato é isso, porque há essa guerra de narrativas também diante do que a gente observa nesses conflitos. Ô Maringoni, estamos fechando aqui o nosso papo. Eu queria rapidamente tratar, você citou essa mobilização importante que a gente teve ontem pelo país, diversas cidades onde marchas aí contra os ataques de Israel ao Irã, obviamente contra o genocídio do povo palestino lá em Gaza, essa situação, esse ato em São Paulo, enorme, reunindo muitos manifestantes, inclusive o próprio Thiago Ávila esteve lá, o Thiago Ávila, mais uma vez, sequestrado pelo Estado sionista, que voltou ao país na última semana. A gente vai tentar, inclusive, bater um papo com o Thiago aqui ao longo dos próximos dias no Faixa Livre. Mas também há uma importante marcha acontecendo lá no Egito. Mais de 2.000 estrangeiros desembarcaram no país ao longo dos últimos dias com o objetivo de participar dessa marcha global para Gaza, e o Estado egípcio deteve essa mobilização. Uma ação que foi organizada por ativistas de mais de 40 países, previa uma travessia de 48 quilômetros pela península do Sinai até a fronteira egípcia com o enclave palestino, na cidade de Rafah. Os ativistas planejavam chegar a essa fronteira na sexta-feira, sem a intenção de entrar no território devastado pelo Estado sionista. Cerca de 4.000 pessoas já haviam se inscrito para participar dessa marcha, de acordo com os organizadores. Eu queria que você falasse, para além, obviamente, dessa marcha, mas principalmente, o Maringoni, a respeito da situação aqui no país, porque o que a gente observa, infelizmente, é uma postura do presidente Lula absolutamente errática em relação ao que acontece lá em Gaza. Para além disso, em relação ao próprio sequestro do Thiago Ávila pelo Estado sionista em águas internacionais na Flotilha da Liberdade, a gente tratou muito disso aqui no programa ao longo da última semana, enfim. Como é que você vê essa postura do presidente Lula, que não corta relações comerciais e diplomáticas com o Estado sionista, que não se declarou, que não falou nada a respeito do sequestro do Thiago Ávila, enfim. O que representa essa postura do governo brasileiro, em especial do presidente da República? Olha, sobre as manifestações, cada vez mais há um movimento da opinião pública global, e ontem foi um dia internacional de apoio à Palestina contra o genocídio. É impressionante, é crescente. O isolamento é algo muito pior. A ação de Israel, as pessoas comparavam com o nazismo no início do genocídio, mas a gente vê que é muito pior, porque pesquisas mostram que mais de 80% da população de Israel apoia a matança. Apoia a matança. No nazismo, a população alemã não tinha ideia do que se passava nos campos de concentração e extermínio. Treblinka, Birkenau, Auschwitz. A população de Israel está vendo pela TV a matança, está vendo corpos de crianças despedaçados, desespero em hospitais sendo destruídos. Então ninguém pode se declarar inocente nessa ação unilateral. Israel não tem guerra entre Israel e Palestina. Tem um genocídio, tem um quadro de matança generalizada. E sobre isso a opinião pública mundial está se mobilizando, e se mobilizando de forma efetiva. Essa marcha de mais de 40 nacionalidades é muito significativa. Ontem em São Paulo, que eu já falei, foi impressionante. Eu sou arroz de festa, digamos assim, de manifestações políticas. Eu fazia muitos anos que não via algo, primeiro, tão vibrante e tão maciço em número de pessoas. Agora, qual vai ser
o comportamento do governo brasileiro, eu não sei, eu estou muito preocupado. Embora as pessoas digam, olha, mas a China não tomou posição, a Rússia não tomou posição, a China, um país socialista, não tomou posição, eu acho muito problemático nem a Rússia nem a China tomarem posição sobre isso. Agora, eu não sou, eu estou no Brasil, eu quero pressionar o meu governo que se diz progressista e que propaga que tem uma política externa ativa e altiva. Não tem. Tem uma política externa subordinada, uma política externa hoje decadente, burocratizada, mas burocratizada assim, eu repito, se aliar com Macron e de joelhos para os Estados Unidos pedir investimento em data centers aqui. Não, o presidente Lula não se manifestou sobre uma questão seríssima de um cidadão brasileiro, Thiago Ávila, sequestrado por Israel. O Itamaraty, esse corpo de burocratas bem pagos pelo governo brasileiro, que não tem, que fez notas pífias, covardes sobre o Thiago Ávila, no momento algum eles disseram, estamos observando com preocupação a interceptação do barco em águas internacionais. Instamos o governo de Israel, instar parece o verbo preferido do Itamaraty. Instar é você pedir, por favor, delicadamente, quem sabe, talvez, ver se não vai lhe atrapalhar, o senhor pode soltar o Thiago Ávila, é mais ou menos isso. E esse comportamento destoa do comportamento do governo em relação a esse bando de fascistas que está em Israel, esses prefeitos, esses secretários, representantes do governo estadual, que foi a Israel apoiar uma boca livre paga pelo governo de Tel Aviv, pelo governo israelense, foi lá e agora está numa encalacrada, porque o espaço aéreo está fechado, estão pedindo, pelo amor de Deus, para a FAB buscar um avião, o Itamaraty já se mobilizou, diz que vai ver se eles saem pela Jordânia, e não sei o quê. A ministra Gleisi Hoffmann soltou uma nota em solidariedade, dizendo que o governo está vendo o que vai fazer e tal. Ou seja, uma presteza que não demonstrou com o Thiago Ávila, ou seja, como resgatá-lo. O Itamaraty disse que estava à disposição, né? Porque o Itamaraty sequer sabia quando o Thiago iria embarcar. A primeira notícia que o Itamaraty teve, logo que houve o sequestro, é que ele já estaria, horas depois, no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, pronto para embarcar no Brasil, quando ele estava sendo levado para a cadeia. Isso no sábado. Foi no sábado? Foi no sábado? Foi no sábado. Não, sábado foi o dia que ele voltou. Sábado da outra semana anterior. Sim, quando houve o sequestro. Então, eles não sequer sabiam o que estava acontecendo. Estão mobilizando as embaixadas e tal. Não tem uma nota de apoio, de solidariedade efetiva, tal, como tem agora. Não tem uma nota de apoio político aos prefeitos, mas tem uma nota de solidariedade. Não, é incrível que uma vereadora do PSOL de Belo Horizonte está lamentando que o prefeito está lá, puxa vida, eu nem me lembro o nome dela, está lamentando que o prefeito, preocupado com o prefeito, ele foi de livre e espontânea vontade, ninguém obrigou ele a ir lá. Eu não quero que aconteça nada com essas pessoas, mas elas foram lá, agora enfrenta a situação, ué. O prefeito de Belo Horizonte, vergonhosamente, dá entrevista se borrando de medo. Essa gente é muito valente para falar que a polícia tem que prender, tem que matar. Esse prefeito de Belo Horizonte é um locutor de rádio de extrema-direita. É muito valente para falar que tem que matar, a polícia tem que ir para cima de bandido. Na hora que a violência vem para cima de si, eles se borram. Então, a gente deve acompanhar o comportamento da extrema-direita, mas especialmente cobrar do governo brasileiro medidas, iniciativas efetivas contra um governo nazista em ação no mundo. É isso. Cobrar especialmente do presidente Lula uma posição mais firme em relação ao que acontece lá em Gaza. Eu conversei aqui, inclusive, só para fechar rapidamente, o Maringoni, eu conversei aqui com a professora Arlene Klemecha na última semana e ela registrou que o Brasil deveria cortar relações comerciais com Israel e não diplomáticas, pelo fato do país ter muitos brasileiros lá, nesse momento, em território israelense. Então, por conta disso, não deveria cortar relações diplomáticas. Uma rápida análise a respeito disso, por favor. O ex-chanceler Celso Amorim, em encontro com deputados do PSOL, com a Fernanda Melchiona, com o Glauber Braga e com a Samia Bonfim, na semana passada, disse que o governo está estudando medidas. Eu não sei o que é estudando medidas num quadro que já dura
desde 7 de outubro de 2023. 23, é isso. De quase 2 anos. Não sei o que está estudando ainda. Porque essas medidas têm que ser tomadas com celeridade, têm que ser tomadas rapidamente. Então, está estudando, diz que cortar relações comerciais. Eu sei perfeitamente que o governo brasileiro está atado, está amarrado nas relações com Israel, seja porque as Forças Armadas brasileiras compram equipamento de Israel, polícias militares de vários estados, inclusive os governados pelo PT, o Piauí, a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, compram armamento de Israel, mas o PT comprar. O PT tem um lobista sionista na sua liderança, que é o Jacques Wagner, é um sionista, é um sujeito que, no plano internacional, faz a política da extrema-direita. O PT tem um problema no Senado, em que o Davi Alcolumbre é um sionista militante, então o governo tem problemas aí, se rompe com Israel, como é que fica dentro do PT, como é que fica com a sua base no Congresso, como é que fica com os meios de comunicação que são todos sionistas. Agora, tem certas horas que você tem que tomar uma ação efetiva. O presidente Lula não tem problema nenhum em permitir que oficiais brasileiros participem de manobras da OTAN, como aconteceu agora, dia 6 de junho, a imprensa está noticiando isso, subordinadas ao comando dos Estados Unidos. Na França, eles estão participando de manobras num acordo não com os Estados Unidos, com as Forças Aéreas, as Forças Armadas francesas. O presidente hoje está na reunião do G7, que é a cúpula ocidental no mundo. O governo Lula faz uma política de jogo duplo, né? Vai ao G7, embora não integre o G7, e está no BRICS. E a política externa é toda ambígua. Não tem, repito, nada a ver com política externa ativa e altiva. É uma política externa reativa e subordinada. É isso. Ademar, o Maringoni, eu falei Ademar porque ele está aqui. Seu coração balança entre o Ademar e eu. É porque o Ademar ele está aqui nos bastidores. Eu sei. Mandar um abraço para o Ademar. Gosto muito dele. A grande figura, nosso comentarista aqui histórico. Eu quero agradecer muito, viu, Maringoni? Tua presença aqui no nosso programa. É sempre fundamental fazer o diálogo contigo sobre os temas nacionais e sobre essa análise importante que você faz também do cenário internacional. É muito importante a gente fazer esse papo contigo aqui. Mais uma vez, Maringoni, obrigado por esse longo papo e uma próxima oportunidade já continuar de olho aqui nessa situação envolvendo o Irã e Israel e contamos aqui com as suas análises sempre muito abalizadas no Faixa Livre. Muito obrigado, Anderson. E não chame, por favor, Ademar de Maringoni. Não vou chamar. Obrigado, viu, Maringoni? Um grande abraço para você, camarada. Até a próxima. Conversamos aqui com Gilberto Maringoni. Ó. Não vou cometer aqui mais um ato falho aqui. Cometi 3 vezes o ato falho. Peço desculpas aí ao Maringoni por esse ato falho, mas Maringoni está sempre aqui conversando conosco. Ele que é jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade do ABC.